Você já ouviu falar do profeta Samuel, o último juiz de Israel, mas talvez nunca tenha compreendido totalmente o impacto espiritual e histórico dessa figura incrível. O que poucos sabem é que Samuel foi mais do que apenas um profeta e juiz. Ele foi o protagonista em uma das transições mais marcantes da história do povo de Deus, a escolha do primeiro rei. Mas será que o desejo de Israel por um rei foi uma bênção ou uma rebeldia contra Deus? Prepare-se para descobrir uma história cheia de desafios, escolhas e lições valiosas que podem transformar a sua visão sobre liderança, fé e obediência. E o melhor, de um jeito que você nunca viu antes. Israel vivia um período de turbulência e incerteza durante os dias que antecederam o ministério de Samuel. Após a morte de Josué, o povo entrou numa fase de instabilidade política e espiritual, marcada pelo ciclo de apostasia, opressão e libertação, conforme registrado no livro de Juízes. Os juízes eram líderes temporários, levantados por Deus para livrar Israel de seus inimigos. Mas a estrutura governamental era fragmentada e o povo se afastava facilmente dos mandamentos divinos. O clamor do povo por uma liderança forte indicava o desejo de romper esse ciclo. O sacerdócio, por sua vez, também estava em crise. Eli, o sumo sacerdote da época, tinha 2 filhos corruptos, Hofni e Finéias, que abusavam de sua posição. Eles desonravam a Deus e o povo, tornando-se um exemplo claro de como o sistema teocrático estava se deteriorando. Isso resultou em uma profunda decadência moral e espiritual entre os israelitas. O tabernáculo, que deveria ser o centro da adoração pura, tornou-se palco de escândalos. No entanto, foi nesse cenário sombrio que Deus começou a preparar Samuel, o último juiz, para restaurar a conexão entre o céu e a terra. E assim, surge a necessidade de uma figura que não apenas fosse juiz, mas também profeta e intercessor do povo. Alguém que trouxesse a voz de Deus de volta ao centro da vida de Israel. Esse é o pano de fundo da história de Samuel, cuja vida simboliza a última era dos juízes e a transição para o surgimento do primeiro rei do povo de Deus. O nascimento de Samuel foi, em si, um milagre e uma resposta às fervorosas orações de Ana, sua mãe, que era estéril. Ana prometeu a Deus que, se ele lhe concedesse um filho, ela o dedicaria ao serviço do Senhor por toda a sua vida. Deus atendeu seu pedido, e Samuel, ainda criança, foi entregue para servir no tabernáculo sob a tutela de Eli, o sacerdote. Esse início incomum da vida de Samuel já demonstrava que ele estava destinado a ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. O chamado divino de Samuel aconteceu quando ele ainda era muito jovem. Durante a noite, enquanto dormia no tabernáculo, ele ouviu uma voz chamando seu nome. Pensando que era Eli, Samuel foi até o sacerdote várias vezes, até que Eli percebeu que era o próprio Deus quem estava falando com o menino. Quando Samuel finalmente respondeu ao Senhor, sua vida mudou para sempre. A partir desse momento, Deus começou a revelar seus planos a Samuel. E o jovem se tornou não apenas o sucessor de Eli, mas também o último e mais significativo juiz de Israel, com um papel essencial como profeta. Esse chamado marcava o início de uma nova fase para Israel. Samuel não apenas lideraria o povo, mas também seria o mediador da voz divina em tempos de confusão e desordem. O silêncio espiritual de Israel, que durava anos, foi rompido pela presença de um profeta que trazia a palavra de Deus com clareza e autoridade. Samuel não foi apenas um juiz tradicional. Como muitos dos que vieram antes dele, seu papel transcendeu as funções usuais de um líder militar ou governante temporário. Como profeta, ele era o principal canal de comunicação entre Deus e o povo de Israel. Uma das marcas de sua liderança foi sua capacidade de interceder pela nação. Sempre que Israel se afastava dos caminhos do Senhor e caía em calamidade, Samuel chamava o povo ao arrependimento. Um exemplo significativo disso aconteceu quando ele reuniu todo Israel em Mispá,
onde liderou o povo em um processo de purificação espiritual e renovação da aliança com Deus. Esse ato trouxe de volta a esperança e unidade entre os israelitas, que estavam em meio a um período de constante ameaça de invasão pelos filisteus. Além de seu papel espiritual, Samuel também exerceu liderança política. Embora ele nunca tenha buscado poder para si, Samuel desempenhava funções de liderança, estabelecendo a ordem e a justiça. Ele julgava as disputas do povo, orientando-os a seguir as leis divinas. Sua liderança trouxe estabilidade em um tempo de incerteza, e suas orações frequentemente resultavam em grandes vitórias militares, como a derrota dos filisteus em Mispá, quando o próprio Senhor confundiu os inimigos e deu a vitória ao seu povo. No entanto, Samuel sabia que sua função como líder espiritual e político era temporária, preparando o caminho para algo maior que estava por vir. Sua influência permeava todos os aspectos da vida em Israel, sendo um elo entre o povo e Deus, e um juiz que orientava as decisões de acordo com os preceitos divinos. Apesar da liderança fiel de Samuel, o povo de Israel começou a clamar por um rei, desejando ser como as outras nações ao seu redor. Esse pedido não era apenas uma questão de governança, refletia uma insatisfação profunda com o governo teocrático, onde Deus era o verdadeiro líder e os juízes, como Samuel, eram seus intermediários. A inquietação do povo era também resultado da percepção de que os filhos de Samuel, que ele havia nomeado como juízes, não seguiam seus caminhos justos, mas eram corruptos. Isso foi um catalisador para que os anciãos de Israel se unissem e pedissem a Samuel que lhes desse um rei. Samuel, profundamente entristecido com esse pedido, consultou ao Senhor. Deus revelou que o pedido do povo por um rei não era apenas uma rejeição da liderança de Samuel, mas uma rejeição do próprio governo divino. Mesmo assim, Deus ordenou que Samuel atendesse ao pedido do povo, embora com uma clara advertência. Samuel alertou Israel sobre as consequências de ter um rei, a exploração de seus filhos e filhas, a taxação pesada e a servidão ao novo monarca. No entanto, o povo insistiu, desejando um rei que pudesse governar e liderar nas batalhas. Esse episódio marca um ponto de virada na história de Israel, onde o desejo de seguir um modelo de liderança humana, como os povos vizinhos, superou o compromisso com o governo direto de Deus. Mesmo sabendo das consequências, o povo estava decidido a mudar sua forma de governança, iniciando assim a transição para a era dos reis. Após o pedido insistente do povo por um rei, Deus instruiu Samuel a atender essa demanda. O Senhor, em sua soberania, escolheu Saul, um jovem da tribo de Benjamim, para ser o primeiro rei de Israel. A escolha de Saul, alguém que não vinha de uma família poderosa ou conhecida, era uma clara demonstração de como Deus frequentemente escolhe líderes a partir de critérios diferentes dos humanos. Quando Saul partiu à procura das jumentas perdidas de seu pai, ele não imaginava que esse evento mundano o levaria ao encontro de Samuel, e mais ainda, ao seu destino como o primeiro rei do povo de Deus. Samuel foi orientado por Deus a ungir Saul em segredo. Assim, no encontro entre os dois, Samuel derramou óleo sobre a cabeça de Saul, simbolizando a unção divina e o início de seu reinado. A unção com óleo era um sinal de que Saul havia sido separado para um propósito especial e que o Espírito do Senhor estaria com ele. Após esse ato, Samuel também deu sinais proféticos a Saul para confirmar a escolha de Deus, e o Espírito de Deus se apoderou de Saul, transformando-o. Embora a unção tenha sido feita em particular, Samuel organizou uma cerimônia pública em Mispá para anunciar Saul como rei diante de todo o povo. A princípio, Saul estava hesitante e até se escondeu. Mas quando finalmente foi apresentado, sua aparência imponente impressionou a todos. Contudo,
Ainda havia dúvidas e desconfiança entre alguns israelitas, marcando um início de reinado com desafios à vista. Apesar de Saul ter sido ungido e escolhido por Deus, sua trajetória como rei logo encontrou problemas, em grande parte devido à sua desobediência. Inicialmente, Saul mostrou sinais de liderança promissora, mas com o tempo, sua insegurança e impaciência começaram a prejudicar seu reinado. Um dos primeiros episódios que revelou a deterioração da relação entre Saul e Samuel ocorreu durante uma batalha contra os filisteus. Antes de partir para a guerra, Saul deveria esperar que Samuel chegasse para oferecer os sacrifícios. No entanto, impaciente com a demora do profeta e temendo a dispersão de seu exército, Saul decidiu ele mesmo oferecer o sacrifício, desobedecendo a ordem divina. Quando Samuel chegou, repreendeu Saul severamente por sua imprudência e falta de confiança em Deus. A consequência dessa desobediência foi grave. Samuel declarou que o reinado de Saul não continuaria e que Deus já havia escolhido outro homem para liderar Israel, alguém segundo o seu coração. Essa foi a primeira ruptura significativa entre o profeta e o rei. A segunda grande desobediência de Saul aconteceu quando ele foi instruído por Deus, por meio de Samuel, a destruir completamente os amalequitas e tudo o que eles possuíam. Contudo, Saul poupou o rei Agag e os melhores dos rebanhos, alegando que usaria os animais para oferecer sacrifícios ao Senhor. Samuel, profundamente decepcionado, confrontou Saul, deixando claro que a obediência era mais importante do que qualquer sacrifício. Esse ato marcou o rompimento final entre Samuel e Saul, com Samuel declarando que Deus o rejeitara como rei. A tristeza de Samuel foi grande, pois ele ainda amava e se importava com Saul, mas compreendia que a desobediência não poderia ser tolerada. Esse relacionamento conturbado entre o profeta e o rei evidencia a tensão entre a vontade humana e a divina, e como as escolhas de Saul o afastaram do propósito original de Deus para ele como líder de Israel. Com a rejeição de Saul como rei, Deus instruiu Samuel a ungir um novo líder para Israel. Dessa vez, a escolha de Deus recaiu sobre Davi, um jovem pastor da tribo de Judá, filho de Jessé. Quando Samuel chegou à casa de Jessé em Belém, Deus o orientou a não se deixar levar pela aparência física dos filhos mais velhos de Jessé, pois o Senhor olhava para o coração, não para a aparência exterior. Assim, Davi, o menor e menos esperado entre seus irmãos, foi ungido como o futuro rei de Israel. Essa unção, feita em segredo, representou a transição definitiva do governo pelos juízes para a era dos reis, com Davi simbolizando o padrão do rei segundo o coração de Deus. Embora Davi não tenha assumido imediatamente o trono, a unção foi o ponto de partida de sua jornada para a liderança. Deus retirou seu espírito de Saul e o concedeu a Davi, enquanto o primeiro rei começava a experimentar um declínio em sua saúde mental e espiritual, agravado por um espírito maligno que o atormentava. Ao longo desse período, Samuel gradualmente se afastou da liderança ativa de Israel. Com sua missão cumprida, ele passou os últimos anos de sua vida em Ramá, testemunhando a transição que ele próprio havia iniciado. Samuel morreu sendo lembrado como o último grande juiz de Israel, aquele que, com fidelidade, guiou o povo por meio de um período de transição crucial, da era dos juízes ao surgimento dos reis, marcando um impacto duradouro na história de Israel. A história de Samuel nos oferece lições valiosas sobre liderança e obediência a Deus, princípios que permanecem atemporais. Samuel demonstrou que o verdadeiro líder é aquele que, acima de tudo, permanece sensível à voz de Deus, sendo um instrumento fiel de seus planos, mesmo em meio à oposição. Seu papel como juiz e profeta, intercedendo pelo povo e corrigindo seus erros, mostra a importância de ser um líder espiritual antes de ser um líder político.
Ele não se curvou às pressões do povo por um rei, sem antes deixar claro o custo dessa decisão, mostrando que o verdadeiro poder está em seguir a vontade de Deus e não em estruturas humanas de poder. Essa lição é profundamente relevante para os dias atuais. Em um mundo que valoriza a autossuficiência e o controle, muitas vezes nos encontramos impacientes, buscando soluções rápidas em vez de confiar nos caminhos divinos. A vida de Samuel nos ensina que a liderança verdadeira começa com a obediência. Para aqueles que ocupam posições de influência, sejam líderes religiosos, comunitários ou empresariais, a vida de Samuel nos lembra que nosso maior dever é permanecer fiéis aos princípios de justiça e verdade, colocando sempre a vontade de Deus em primeiro lugar. Na prática, isso pode ser visto na forma como tomamos decisões diárias, ao buscar a sabedoria em oração, ao consultar as Escrituras para direção e ao sermos transparentes e íntegros em nossas ações. Tal como Samuel, que teve a coragem de corrigir até mesmo um rei, devemos ser firmes em nossos valores, não permitindo que o sucesso ou o poder nos desviem daquilo que é correto.